Não precisa de apresentação, né? O Heraldo já apresentou a gente. Quer começar? Bom, na verdade, quando nos chamam para pregar, né? A realidade é que muitas vezes nós somos os primeiros a ouvir a pregação e nós somos os primeiros a viver a pregação, né? Então, nós não somos mestres em abandono à vontade divina, né? Nós não estamos aqui porque somos experts, nós, na verdade, somos aprendizes, como todos nós, em cada um de nós, né? Num caminho de santidade, nós precisamos fazer esse exercício, né? De se abandonar e se entregar à vontade de Deus. Então, a gente pegou duas passagens bíblicas. A primeira que eu gostaria de compartilhar é aquela de João 2. João, capítulo 2, versículos do 1 ao 12, mas eu não vamos nos ater a toda ela. Vamos só no começo aqui. Amém ou Deus nos acuda? Amém, né? 3 dias depois, celebravam-se bodas em Caná da Galileia, e achava-se ali a mãe de Jesus. Também foram convidados Jesus e seus discípulos. Como viesse a faltar vinho, a mãe de Jesus disse-lhes: eles não têm mais vinho. Respondeu-lhe Jesus: mulher, isso compete a nós, minha hora ainda não chegou. Disse então sua mãe aos serventes: fazei o que ele vos disser. Né? A gente para por aqui. Então, nesse primeiro milagre, né, de Jesus, a gente vê assim, já tem várias interpretações, né, dessa passagem, mas que já foi tocando assim no nosso coração, que é o primeiro momento, né, e a mãe fala pro filho, né, que ele precisa fazer, ela indica o caminho, né, pro filho, e ela fala, né, para os serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Né? E não é um pouquinho, nem, né, um terço, fazer só o que lhe convém, ou só o que é legal para você, é tudo, né? E tudo é tudo, né? Às vezes a gente brinca assim: todo mundo vai. Não é todo mundo. O mundo inteiro, não cabe o mundo inteiro lá, né? Então, tudo é tudo, né? Todas as áreas da nossa vida. Então, fazei tudo o que ele vos disser. Então, já agora, assim, no começo, né, dessa pregação, que a gente vá apresentando tudo, né, nas mãos de Deus, para que se realize a vontade dele, não só na nossa área financeira, ou na profissional, ou na espiritual, enfim, é tudo, né, desde ali de lavar a louça, até o mais importante, cuidar dos netos, cuidar dos filhos, trabalhar, tudo, né, então todas as áreas da nossa vida, elas têm que se submeter à vontade de Deus. E muitas vezes nós olhamos para essa passagem das bodas de Caná e olhamos o lado do casal, né? O casal que está necessitado, que não tem vinho, que não tem alegria. Muitas vezes o vinho é a alegria, né? Mas poucas pessoas olham para os servos que estão ali, que estão pegando ali, que estão olhando Maria falar para que eles obedeçam o filho, né? Então poucos são os que conseguem ver isso. Né? E muitas vezes, e foram eles que viram o milagre, né? Foram eles que carregaram as talhas, foram eles que levaram para Jesus. Foi Jesus que transformou a água em vinho e eles foram aqueles que contemplaram o milagre porque eles foram fiéis. Se eles pegam e falam assim: não vou fazer isso não. Eles, na liberdade deles, eles poderiam dizer não, né? Mas eles disseram sim. Né? Assim como Maria disse sim ao chamado de Deus, eles também disseram sim. Né? Outra passagem que a gente gostaria que vocês pegassem é Lucas, capítulo 22, versículos 39 e seguintes. Essa passagem é aquela passagem que Jesus está orando
perto de ser entregue aos soldados, né, a sofrer a sua paixão, a sua morte. E a gente tem essa tentação de achar, poxa, Jesus era Deus, né? Ele poderia muito bem, sei lá, vir com um raio paralisante, paralisar todos aqueles que atacavam, mas ele não fez isso. Ele se submeteu à vontade do Pai, né? E nesse momento da oração de Jesus, diz assim a palavra: conforme o seu costume, Jesus saiu dali e dirigiu-se para o Monte das Oliveiras, seguido dos seus discípulos. Ao chegar àquele lugar, disse-lhes: orai, para que não caiais em tentação. Depois se afastou deles à distância de um tiro de pedra e, ajoelhando-se, orava: Pai, se é de teu agrado, afasta de mim este cálice. Não se faça, todavia, a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe então um anjo do céu para confortá-lo. Então aqui, quando a gente pegou essa passagem, a gente percebeu que muitas vezes a oração de Jesus também é a nossa oração, né? Quantas vezes nós estamos vivendo situações na nossa vida, problemas de ordem financeira, de ordem familiar, no matrimônio, com a educação dos filhos. Quantas vezes nós pedimos para que esse sofrimento não aconteça, né? Nós muitas vezes colocamos isso para Jesus, nós falamos para Jesus: olha, Jesus, está muito boa a vida que eu vivo, né? Ou então, muitas vezes nós queremos tomar a nossa vida, né? A vida nas nossas próprias mãos, como se nós fôssemos donos dela totalmente, né? Mas o Pai poderia ter afastado o cálice de Jesus? Poderia, pô. Até que poderia. Mas a nossa salvação não ia acontecer. Então, ele entendeu isso e aceitou a vontade do Pai, né? E a gente que está há algum tempo na caminhada com Deus, né? No meu começo de caminhada tinha aquela passagem de Eclesiástico 2. Muitas pessoas na começo de caminhada, até as senhorinhas do grupo de oração, da intercessão, sempre passavam essa palavra, né? Eclesiástico 2 diz assim, né? Se entrares para o serviço do Senhor, prepara a tua alma para a provação, né? Dedica-te a Deus, espera com paciência, a fim de que no verdadeiro momento a sua vida se enriqueça, né? E muitas vezes nós queremos a glória de Jesus, mas não queremos a dor de Jesus, né? E onde Luiz e Zélia estão nisso, né? Então a gente vai pegar algumas citações de Luiz e Zélia falando sobre o assunto. E que a gente pode ver assim, né, na vida dessa família, é que eles não acolhem o sofrimento, né, como algo assim, da tristeza, né, eles não abraçam a cruz como algo que deixa eles para baixo, deixa eles deprimidos, mas como a palavra de Deus fala, né, a partir do momento que a gente decide por Jesus, a gente sabe que não tem mais volta, né? Então eu falo que é o combo, né? Vai vir junto, não tem como separar, né? Então o sofrimento vai vir. E aí quando a gente olha para a vida desse santo casal, a gente observa como eles viviam o sofrimento de uma maneira santa, né? Na oração, na fidelidade, se submetendo à vontade de Deus. E aí eu percebi como esses três, né, temas, esses três pilares que são para nós, eles estão ligados, né? Porque se a gente não se entrega totalmente à vontade de Deus, a gente também não consegue confiar na providência divina, né? Então uma coisa está ligada à outra. E aí a gente vai ver nessa família, a gente vai aprender com eles como viver assim. E algumas vezes não foi fácil, né? Várias vezes na vida deles não foi fácil.
Acho que na primeiro tema foi falar da questão da missa diária, que eles eram muito fiéis, que eles iam de manhã cedo, né? Mas Zélia, muitas vezes, tinha essa preocupação com filha, né? Com as filhas, com a casa. Ela, como qualquer mãe de família, tem preocupações, né? E esse é normal da nossa humanidade, né? Nós somos assim mesmo. Nós, muitas vezes, somos preocupados, inquietos, ainda mais hoje, no mundo que nós vivemos hoje, que é um mundo muito acelerado, né? É muito boleto para pagar, é muita conta, muitas coisas, muitas situações que vão aparecendo, né? E muitas coisas que saem do nosso querer, né? Que não vêm da nossa... que a gente não estava preparado, muitas vezes, para aquilo. E a Zélia fala assim, a gente estou usando o livro da Helene Monjan, Luiz e Zélia Martão, Os Pais de Santa Teresinha. Na página 49, ela fala assim: esta manhã, eu ainda estava dormindo enquanto me vestia, praticamente dormindo enquanto acordava, dormindo durante toda a primeira missa de joelhos, sentada ao pé ao rezar. Ou ainda, houve homilia que eu não sei dizer sobre o que o padre falou, tão absorta estava em meus pensamentos. A Helene Monjan fala assim, né? Distração e sonolências também estão presentes. Quem falava foi Luiz. Luiz falava isso. E sobre Zélia, ela falava assim: esta manhã, durante a missa, tive uns pensamentos obscuros a esse respeito. E aí ela coloca medo de perder uma filha. E fiquei transtornada. E ela prossegue revelando-nos o fruto da missa. O melhor é colocar todas as coisas nas mãos de Deus e esperar os acontecimentos na calma e abandono à sua vontade. Né? Vamos falar a verdade, né? Nós não somos assim, né? Nós temos muito que crescer, nós temos muito que amadurecer, e temos muito que aprender de Deus, e graças a Deus, Deus nos dá os santos, né? Para ser essa escola de vida de santidade, né? E Zélia, ela, assim como o Luiz, mas, não sei, eu me senti tocado mais a falar de Zélia do que de Luiz, curiosamente, até peguei, né? Eu vou pagar uma outra passagem do livro. Mas Zélia, muitas vezes, tinha lá o seu negócio, muitas vezes com problemas, um problema aqui, outro ali no negócio, ela colocava assim nas mãos do Senhor e o Senhor fazia acontecer de alguma forma e resolvia os problemas que ela tinha. Né? Muitas vezes ela se deixou vencer pela vontade de Deus. Por que se deixar vencer? Exatamente porque é essa briga, essa luta interior que nós temos, né? Entre querer fazer a nossa vontade, que obviamente que você não vai falar que sua maneira é a pior de fazer, mas deixar a sua vontade, abdicar da sua vontade para fazer a vontade de Deus, né? Isso é que realmente dava prazer para eles. Eles realmente viviam esse desejo no coração de fazer a vontade de Deus. Quando ele fala assim, né, de abrir mão da vontade e permitir que Deus faça em nós a vontade dele. Eu não sei se vocês conseguiram perceber, mas assim, o Tadeu é a paz em pessoa e eu sou aquela que sou a ligada no, né? Ele é baiano, gente, ele é filho de baianos. Então eu falo que na barriga da minha sogra ele já estava na rede com água de coco, entendeu? E eu já nasci ligadona, assim, pá. Então, quando você pede, uma pessoa como eu, ligadona, que pede para alguém fazer alguma coisa e a pessoa tem aquele tempo do baiano, o que você vai e faz? Me dá aqui que eu vou fazer e pronto, já tá feito, resolvido. Não é assim? Aí a gente quer fazer isso com Deus, né? Senhor, olha, é para você resolver, mas olha, não demora não, tá? Não demora, porque senão eu não vou conseguir. Sou ansiosa, sou nervosa, não vou conseguir, oh, meu Deus, né? A gente já quer tomar da mão de Deus, já quer resolver logo e pronto, né? Então não.
Aí, né, aquela desconstruir-se, né, olhar para e perceber o que você precisa desacelerar, o que precisa Deus consertar na sua vida, fazer você sentar quieta, né, e ouvir a Deus. E esse mover de Deus, esse mover do Espírito Santo que muitas vezes na agitação, até do próprio temperamento, da personalidade, que não permite que a gente, né, deixe que Deus haja do jeito dele, né, não do nosso jeito, né, vai lá fazer o bolo com a criança, aí a criança, né, faz aquela sujeira, tudo devagarinho, porque no tempo deles, aí pronto, aí já se irrita, não, para, vai lá, vai ver o seu desenho, me dá aqui essa bacia que eu vou bater, e aí já faz e já limpa, né, então a gente quer tirar lá o pote da batedeira da mão de Deus e bater do nosso jeito e fazer do nosso jeito, não, Senhor, tá demorando demais, então deixa eu fazer do meu jeito que é mais fácil, mais rápido, né, mais prático, né, então aquele momento de perceber, né, o quanto a gente é muito cheio de nós, né, e aí para desacelerar e permitir que Deus faça, é um exercício espiritual, né, porque a gente quer que seja do nosso jeito, né, naquele momento, naquela hora, com aquela pessoa, naquele lugar, né, então é a hora que a gente toma a bacia do bolo da mão de Deus e fala, não, deixa que eu que vou bater a massa, né, quando ele que tem que bater a massa, no tempo dele. No livro aqui fala, abdicar da própria vontade é reconhecer que não se é onipotente e não se tem domínio sobre os acontecimentos. Destarte, diante dos grandes sofrimentos de suas vidas, veremos que os Martã continuam a dizer fiat, faça-se. Aceitar viver o sofrimento não significa aceitar o sofrimento, mas significa que se aceita a partir da realidade desse sofrimento para vivê-lo no amor. Quando se trata de uma infelicidade real, escreve Zélia, sou completamente resignada e espero com confiança no socorro de Deus. Então, muitas vezes é isso, a gente quer do nosso jeito, aí atropela as coisas, aí toma decisões erradas. Quantas vezes nós tomamos decisões erradas na nossa família? Né? Eu falo por mim, né? Quantas vezes eu tomei decisões erradas? Quantas vezes Paty tomou decisões erradas? Ou nós, em conjunto, tomamos decisões erradas porque nós não soubemos esperar o tempo certo para tomar uma decisão, ou estar preparado, ou estar orante, ou estar confiante em Deus de que aquilo não é o melhor, ou não é o momento, ou não poderia ser. Então, muitas vezes nós queremos agir ao nosso bel prazer, porque nós realmente somos pessoas adultas, né? E como adultos somos cheios de responsabilidades, mas muitas vezes nós esquecemos que quando nós conhecemos a Deus, quando nós tivemos um encontro pessoal com Jesus, a nossa vida já não tem o mesmo sentido que tinha antes. Não tem, não dá para, não é a mesma vida, né? Então a gente não pode mais agir como se a gente não tivesse a vontade dele na nossa vida. Bom, e então, assim, ainda nesse tema aí, né, de se encontrar e perceber qual a vontade de Deus também na nossa vida, porque às vezes nessa ânsia de querer resolver do nosso jeito, a gente às vezes não percebe, né, a mão de Deus em cada situação, em cada momento, em tudo que a gente vive, nas provações, nas tribulações. E aí, quando foi em 2024, eu terminei meu contrato de trabalho e aí eu fiquei à espera de novas oportunidades, né? Para quem está assistindo, ou até os irmãos que não se lembram, eu sou professora de língua portuguesa, e, né, eu fiquei lá, esperando. Aí imagina, né, a pessoa que é ligada no 440, esperando. E as contas não esperavam. As contas não esperavam. E a gente continuava esperando. Os boletos venceram todos. E aí, né, então aquele mover de Deus, né, no meu coração, na minha vida espiritual, de perceber, usa esse momento, né, do desemprego para você se aproximar mais de Deus, não ficar reclamando, né, murmurando. Por que Deus fez isso com você, né? E se abrindo a Deus,
Mas aí no começo a gente fica meio assim, quem já passou pelo desemprego sabe, né? Primeiro, é uma férias, né? Eu precisava desse descanso, né? Só que aí vai passando o tempo e você fala, já deu essas férias, já deu, né? O boleto não espera, então não, né? Chega de férias, vão trabalhar, e mudando currículo, e aí começa a mexer com a nossa vaidade, né? Eu não sou a chefe de família, é ele, mas mexe com a vaidade, né? As pessoas falam assim, nossa, mas você é uma professora de português, é possível, né? Você fez letras na USP, olha, eu não sou pouca porcaria, eu sou muita porcaria. E ninguém me contratava. Gente, eu passei 1 ano sem uma entrevista. Nada. Nenhuma ligação assim, e aí, fulana, você não quer nem varrer aqui o pátio da escola? Nada. Eu falei, Senhor, mas, poxa vida, né? Tá bom, então vamos lá, vamos ficar em casa, né? Vamos rezar mais, vamos se aproximar mais de Deus, mas, Senhor, né? Por favor, né? Por favor. Já querendo tomar, né, a bacia do bolo lá da mão de Deus, porque tinha que, né, Senhor, tá demorando, né? Aí, finalmente, eu falei assim, não, agora eu tô mais, né? Olha, eu tô conseguindo, tô disciplinada, tô orando, tô jejuando, todo dia as crianças ficam lá quietinhas, eu vou lá pro meu quarto, consigo rezar. Agora sim, agora o desemprego vai dar fruto, né? Agora vai. Aí, o marido, a gente tinha uma dívida muito grande no nosso outro apartamento, eu estava desempregada, então tivemos que vender o apartamento, que ficou um bom tempo à venda, e finalmente conseguimos vender. Foi mais de 1 ano e 3 meses. Aí, há 10 meses atrás, nem fez 1 ano ainda, um dia antes da mudança, o marido cai e quebra o fêmur. A receita era para fazer um bolo, tá virando o quê? Explica aí, senhor, porque eu não tô entendendo onde você tá querendo chegar aí. Essas estradas da vida, então, né? Aí, e o tombo, assim, que até hoje eu não sabe explicar, porque caiu. Ai, mas ele tava carregando uma caixa. Gente, ele não tinha nada na mão. Não tinha nada na mão. Eu não estava descalço ou de chinelo. Nada. Eu estava com um tênis e, do nada, o meu pé vira perto de uma escadaria de rampa, de garagem, e o meu corpo vai todo pro lado esquerdo. E aí eu caio, né, e não sinto... Eu senti uma leve batida no chão com a cabeça, mas tinha uma espécie de tapete embaixo que amortecia, de borracha, e aí na hora já veio a zeladora do prédio com o porteiro, o rapaz que estava me esperando na garagem também veio. A gente naquela, né? Não, mas a gente tem uma mudança para fazer, eu ainda subi para casa. A porteira interfonou, olha, dá uma olhada no Tadeu, porque ele levou um tombaço aqui. Mas tudo que eu preciso agora é de um marido quebrado. Não, tá tranquilo. Aí eu pensei comigo. Pus um gelo, tá montando drill que você vai passar, viu? Olha, um monte de caixa, vamos lá, imagina. Aí a mudança acontecia no dia 1º de agosto, no dia 31 de agosto sofri a queda. Ela me deixou num Uber, e eu fui sozinho para o hospital, e eu consegui, mesmo com a perna quebrada, eu consegui chegar no hospital, fazer minha ficha, e o pessoal me pergunta assim, nossa, como é que você veio aqui sozinho? Como é que você conseguiu vir sozinho? Eu falei, não sei como, era Deus, né? Porque assim, ao mesmo tempo ela estava ainda cuidando de coisas para mudança no dia seguinte, e eu cheguei naquela condição porque eu falei para assim, eu não consigo mais, eu tô sentindo dor tá forte, tá forte na perna. A gente achou que ia ser algo simples, então vai, que eu continuo. E aí a gente faz o que tem que fazer e tá tudo certo. Então. E aí o que aconteceu foi que eu comecei a ver que o negócio estava feio, porque eu tinha que ir num corredor, lá no fundo do hospital. Eu não conseguia fazer, já era dor, e eu mancando, aí me levaram para fazer o raio-x, né? Me levaram de cadeira de roda. Quando eu voltei,
tá o médico falando assim, olha, eu já estou preparando o papel da internação, mas como assim, doutor? Não, é isso mesmo, você quebrou o colo do fêmur. Né? Para quem não sabe, o colo do fêmur é exatamente aquela parte redonda que faz a ligação do fêmur com o quadril. Então, assim, como é que você fez isso? O doutor ainda falava assim, como é que fez isso? Só idoso se machuca assim. Então, comprei gato por lebre aí. Aí eu, não sei, gente, não sei o que... Realmente, tudo é um mistério, né? O porquê que eu caí, eu não sei porquê que caí, né? Mas, assim, eu só sei que... Eu fui contar a notícia para ela, mas você tem certeza mesmo? Eu ainda pedia para o médico, não, deixa eu ir para casa, tem uma mudança para fazer amanhã e tal. E aí, quando ela chegou, ela só chorava. Aí eu só chorava e pedia oração. E o WhatsApp. Eu assim, meu Deus, como é que eu vou fazer? E sabe assim, quando você não imagina, como você vai lidar com uma situação daquela? Ou eu cuidava dele, ou eu administrava uma mudança. Eu falei assim, não. Aí eu pedi oração para tanta gente que se hoje eu tivesse que agradecer, eu nem lembro mais que eram os grupos, né? O grupo de escreva daquilo. Eu tinha conseguindo do hospital, já estava no leito já, falando com o rapaz da mudança, olha, eu preciso saber direitinho, você tem como fazer a mudança para terça-feira? O que aconteceu? Não, aí eu tive que explicar, olha, eu sofri uma queda, estou no hospital, vou ter que operar. Ah, não tem como, só sábado. Aí taca ela... mandar mensagem, olha, preciso de alguém que nos ajude. E aí, assim, apareceu a gente do nada, nunca mudamos tão rápido. Já fizemos várias mudanças desde que a gente casou e nunca fizemos uma mudança tão rápido como essa. Veio muita gente ajudar a gente, até que a gente não via há um bom tempo, assim, mais de ano. Era eu, cachorro e 10 homens na minha casa. Mas, assim, foi muito rápido. Só que, infelizmente ou felizmente, não sei, a cirurgia foi antecipada. Então, enquanto eu estava com a mudança, ele estava na cirurgia, né? E aí, ok, então... Aí eu tinha uma casa toda encaixotada e um marido magneto, né? Com pinos foram no três pinos no colo do fêmur. Graças a Deus. E aí, né, a pessoa ligadona, né? Tinha que fazer tudo, não. Eu tenho que fazer tudo, tenho que cuidar do marido, tenho que tirar todas as coisas do lugar. Não, vai dar certo. E a pessoa com fibromialgia. Tinha dia que eu falava assim, eu vou desmaiar. Era tanto cansaço, porque a gente mudou, mas ainda tinha algumas pendências para resolver. Eu tinha que devolver o apartamento, Enfim. entregar para o novo proprietário. E aí eu partilhava, né? Às vezes as pessoas mandavam mensagem, como é que você tá? Eu falei, gente, eu sei que tem situações muito piores que essa, né? Tem problemas muito maiores, mas agora tá difícil. A cruz tá pesando, né? E aí, tá bom, fomos desencaixotando aos poucos, às vezes aparecia um outro lá, ajudava. Aí, aos poucos, também ele foi fazendo, né? Voltou ao médico, aí começou a fazer fisioterapia em casa, né? As crianças voltaram para a escola, porque estavam de férias. E aí, a gente começa a tentar encaixar as peças do quebra-cabeça que tinha passado um tsunami, né? Aí, a gente começou a encaixar, né? E eu continuava desempregada, né? E aí, finalmente, né? Eu abri, assim, os olhos. Assim, gente, mas... Agora eu entendo por que eu estou desempregada. Porque eu tinha que cuidar do meu marido. Eu tinha que cuidar das coisas que Deus me chamava a cuidar naquele momento, né? Mas na hora que eu estava lá, né, preocupada com o boleto, a gente não vê o além, né? Deus vê lá na frente, a gente não vê. E aí, cuida ali, cuida aqui. Aí, quando foi em outubro, na semana de Santa Teresa d'Ávila, do Dia dos Professores, eu fui chamada para um concurso que eu tinha feito. Né? E aí, naquele momento, né, de toda aquela turbulência, eu já falava, Senhor, se for da tua vontade, que eu continue sendo professora, porque depois de um ano eu já nem sabia mais, né, o que fazer da vida, né? Já estava quase fazendo brigadeiro, fazendo faxina, porque eu já não sabia mais, né? Porque eu estava tão imersiva, assim, né? Mergulhada nos meus problemas, né? Nas nossas dificuldades, que eu não conseguia perceber qual era a vontade de Deus naquele momento para mim? Se era mudar de profissão, enfim.
né? E aí veio, né, a convocação do concurso. Veio em outubro, ele voltou a trabalhar, que ele estava afastado, ele voltou a trabalhar em novembro, né? Dezembro ele voltou a trabalhar, e aí falou assim... E foi bem nessa época, e assim, tem alguns detalhes aí, né? O médico dizia para mim que eu só queria consolidar toda a parte óssea do colo do fêmur, que a previsão era só para consolidar em fevereiro. Né? Então eu chegava em casa, quando eu consegui, né, porque foi uma luta também conseguir fisioterapia, porque assim, o convênio não queria que eu fizesse fisioterapia domiciliar. Como que eu não vou fazer uma fisioterapia domiciliar, sendo que a gente mora em um prédio de 3 andares, no segundo andar com escada? Porque a gente saiu de um prédio com elevador e nós fomos para um prédio com escada. E aí as pessoas perguntavam assim para mim, poxa, mas como que isso acontecia agora? Como é que vai acontecer? Como é que vocês me mudam para um lugar que tem escada? Ele está acidentado. É claro, porque... Eu não contava que ia me quebrar, né? Se eu contasse que ia me quebrar, já estava tudo certo, já ia para um elevador. Sempre tem os irmãos que aparecem pelo caminho para falar as coisas mais sábias, né? Que você fala, nossa, como eu não pensei nisso, né? Mas eu vou arrumar um prédio com elevador para ele cair de novo. Não faz o menor sentido. E aí, assim, como é que era o tratamento, né? O médico falava assim, olha, durante 6 semanas, pelo menos, nada de tocar esse pé esquerdo no chão. Você não pode tocar o pé esquerdo no chão de jeito nenhum, né? Então, graças a Deus, a gente conseguiu, na falta de um par de muleta, a gente conseguiu 2 pares de muleta. Só que uma delas eu não me adaptei, aí eu usei a outra, e aí era assim, deitado o tempo inteiro, com a perna esquerda para cima, sem poder movimentar. Se eu tivesse que comer ou alguma coisa assim, pegava a muleta, saía do quarto, ia para a sala, ou ia para a cozinha, para tomar banho sentado. Então olha quanta coisa a gente vai passando, né? Assim, que às vezes mexe com a nossa dignidade, né? Que a gente fala assim, poxa, ninguém espera uma coisa assim, né? E aí eu comecei a passar por esse processo também, né? Mas ao mesmo tempo que eu passava por isso, eu sentia uma paz, assim, que eu não sabia de onde vinha, né? E é curioso isso, né? Porque muitas vezes, porque o Tadeu antes do acidente estava um Tadeu muito quieto, muito acelerado, né? Muito esquecido até demais as coisas. Muito fruto de estresse mesmo, de coisas que eu estava ali vivenciando e que não estavam me ajudando. Aí eu precisei ser quebrado. Né? E muitas vezes a gente precisa ser quebrado, né? Para que a gente possa aí sim começar a parar e pensar mais algumas coisas. Resolvi todos os problemas? Não. Eu ainda sou muito perfeito, né? Enfim, sou uma bênção, né? Mas uma bênção que progride, tem que progredir aos poucos, né? E aí a gente percebe, né, como a vontade de Deus estava ali o tempo inteiro, né, mas que a gente não tem esse olhar, né, de ver além, né? Então aí Deus vem, intervém e fala, abre o olho, né? Fez ele se quebrar para perceber que era algo que eu precisava estar ali, né? Então, não era a melhor coisa do mundo? Não era a melhor coisa do mundo. Desencaixotar tudo, cuidar do marido, cuidar de criança, não era a melhor coisa do mundo. Tinha momentos que eu falava, Senhor, você pegou pesado dessa vez, né? Podia ter sido um dedinho, né? Um negocinho mais light. E a gente, muitas vezes, não quer depender dos outros, né? E naquele momento, a gente precisava dos outros, porque eu sabia que ela não ia dar conta sozinha. Então, era pedir para um, pedir para o outro, você pode vir aqui, pode colocar aqui o botijão de gás, pode, coisa simples, olha, pode arrumar aqui, a gente precisa de uma canaleta para passar um fio, não sei aonde, para poder ligar a TV. Então, essas coisas assim que a gente tem que dar um jeitinho, né, muitas vezes, né, ou que, pelo menos, se você não sabe fazer, pelo menos você arruma quem faz, e o homem geralmente faz isso, ou ele faz ou ele arruma quem faz, né, a gente teve que começar a fazer, a gente teve que começar a pedir, e era um tal de um monte de gente, entra um aqui para ajudar ali, ou entra outro para ajudar lá, mas assim, a questão foi que quando eu comecei a fazer fisioterapia, as coisas foram melhorando. Por quê? Eu tinha que fazer 2 vezes por semana fisioterapia. Só que nessa questão de 2 vezes por semana, a fisioterapeuta falou assim, olha, compra os pesos, compra aqui os materiais e vai fazendo.
vai fazendo né? Vai usando os pezinhos e isso vai ajudar na sua melhora, a melhorar um pouco o desempenho e tal. E aí o que aconteceu foi que a previsão que era fevereiro, quando foi no dia 28 de outubro, eu lembro desse dia porque é o dia do meu santo onomástico, né? São Judas Tadeu. Foi nesse dia que o médico falou, olha, agora você está liberado, você já pode até andar. E esquece a muleta. Esquece, já sai andando, porque se você continuar com a muleta, você não vai melhorar, não vai progredir. Só que tinha ao mesmo tempo uma questão do braço, né? Porque quando eu estava quando eu estava usando a muleta, começou a sentir dor no braço. Aí foi o braço esquerdo também que tinha quebrado, só fui descobrir foi o ombro. Foi o húmero, né, na verdade. Um mês depois fui descobrir que estava quebrado o húmero. É meu menzinho torto. Então, assim, mas graças a Deus tudo aconteceu no tempo dele. Eu não forcei a barra. Eu tinha um desejo de voltar mesmo, né, de voltar às minhas atividades, para não deixar a Paty sozinha, né, e as coisas foram acontecendo, e quando eu fui ver, no dia 28 de outubro, estava lá eu, já andando, e assim, é um processo esse caminhar, né, eu não estou 100%, mas hoje eu estou muito melhor do que estava antes. Eu não podia ajoelhar, agora estou começando a ajoelhar, não posso correr ainda. Ele chegou a ficar de muleta e tipóia. Imagina, com a tipóia num braço e com a muleta na outra. Então, assim, e descendo 2 lances de escada. Então, assim, isso é para a gente lembrar que a nossa vida, ela está nas mãos de Deus. A gente não nós não somos seres onipotentes e oniscientes, né? Muitos acontecimentos da nossa vida, a gente não vão ter explicação, né? E o problema é que a gente quer muita explicação. A gente quer muita explicação das coisas que acontecem, do porquê das coisas, né? E aí eu pude experimentar isso, e é engraçado isso. Mas como é que você tá, Tadeu? Você tá... Eu falava, gente, eu tô bem, eu não tô murmurando, ninguém me vê chorando por aí, né? Eu tô bem, né? A Paty me via lá e eu falava, eu chorava. Mas ela chorava bastante. Loucamente. E eu, assim, numa paz grande, por quê? Porque eu fui começando a entender, de uma certa forma, que Deus permitiu isso. Não vou dizer que Deus queria, porque aí eu já, né, não sei dizer se foi realmente Deus ter querido mesmo. Mas Deus permitiu realmente que eu me quebrasse, que eu tivesse esse acidente, para que a gente pudesse de novo colocar as coisas no lugar. Nem tudo vai ficar no lugar. Muitas coisas vão demorar um pouco para ficar no lugar, mas esse processo de deixar que Deus molde, de deixar que Deus cuide, de deixar que Deus trabalhe em nós, ele precisa acontecer, né? E não é de uma hora para outra, né? Tem coisas que eu melhorei, tem coisas que eu não melhorei, né? Tem coisas que ela vivenciou que eram muito diferentes do que ela vivia, né? E eu agradeço a Deus muito, muito pela Paty, né? Porque, assim, é muito duro você ver a tua esposa fazendo por você e por ela, sem poder sair da cama, sem poder fazer nada, né? Muitas vezes eu queria fazer e ela falava, vai pra cama, fica aí não. Veja, cai, quebra de novo? Não, pelo amor de Deus, não. Não, chega. Mas a gente, né, agora brinca. Eu lembro que quando eu estava ouvindo as orientações da Heralda, eu fiquei passando um filminho assim, e aí eu lembro que há muitos anos atrás eu fui falar com um padre, foi quando eu descobri a endometriose, que aí já é uma outra pregação, né? Gêmeos, Luiz e Zélia, né? Já é outra pregação. E aí eu falava assim, mas Senhor, por que eu? Padre, por que eu? Eu tinha o quê? Não era nem casada, sei lá, 18, 19 anos. Aí ele virou para mim e falou assim, por que não você? Nunca mais eu esqueci. Porque a gente fica assim, né? Nossa, meu Deus, não. Por que não? Por que o irmão pode sofrer e eu não? Por que o irmão pode ter um câncer e eu não? Por que não eu?
Por que não eu tive que passar por isso tudo? Por que que o Tadeu teve que se quebrar? Né? A gente quer saber por quê. Não, por que não? Por que que ele não podia se quebrar? Né? Então a gente fica querendo explicações onde não tem explicações. Eu falo que eu tenho algumas perguntas um dia, né, quando eu estiver lá no céu, que eu quero ir para o céu, mas aí eu acho que se Jesus for que nem eu, ele vai se irritar e vai me mandar descer, né? E vai falar, para de perguntar, você não veio aqui para perguntar. Então algumas coisas eu vou, Senhor, por quê? Aí quando a gente estiver face a face com ele, a gente pergunta, não, Senhor, por que foi assim? Por que foi assim? Por que filho não vem com manual de instrução? Né? Podia. Padrão 2026, aí já faz filhos nascidos em 2020 já vinha com manual. Mas não, então por que que o Tadeu se quebrou? Por que que eu fiquei um ano? Agora a gente entende, né? A pedagogia de Deus. Era o pra quê? Né? Era o pra quê? Né? Por que não? Professora? Imagina ficar desempregada? Onde já se viu um negócio desse? Sim. Né? Aí é quando você... Não, você vai ficar desempregada. Você vai cuidar do seu marido na sua cama. Você vai orar pelo seu filho, que às vezes está lá na droga, na dificuldade. Ah, não, mas olha, fulana, tem uma vida tão boa, olha. Tem emprego, tem o carro do ano, os filhos perfeitos. Será que é tudo perfeito? Aí a gente fica, ah, não, Senhor, mas isso fica só na murmuração, né? Não, né, Senhor, tá... Já que é isso, ok, então vamos abraçar, né? E vamos tentar viver da maneira mais leve, como o Luiz e Zélia viviam, né? Mas pensando no propósito, e oferecendo, né? E oferecendo. É claro que vão ter dias, né, que a gente vai ficar, por que, Deus? Por quê? Caramba, podia ter sido de outro jeito. Olha lá, fulano, ó, vida dele, ó. Agora, eu venho para a igreja, o que acontece? Só no chicote. Não é assim? Só no chicote. Aí, olha lá, fulano nem vai para a igreja, olha lá, tá sempre feliz, cheio de dinheiro. Mas então, você quer seguir Jesus? Então, prepara para aprovação. É assim, é o como. E a meta nossa é o céu, né? Será que toda a facilidade que existe aí no mundo, né? No Instagram, nas redes sociais por aí, será que isso é, na verdade, um pano de fundo com uma tristeza para algo maior que não vai nos levar a Deus? Então a gente muitas vezes tem que se permitir, muitas vezes, sofrer e viver certas coisas, porque Deus não nos chamou para este mundo, né? Ele nos chamou para a eternidade, né? Para uma vida com Ele, e começa agora, né? E começa no hoje. Né? Então, muitas vezes nós vamos viver isso, né? Situações que nós não entendemos e que muitas vezes nós não aceitamos. Porque, na verdade, não é só não viver e não entender. Muitas vezes é o aceitar, né? Então, quando fala aqui no livro da Elaine Mongean da resignação, não se fala de resignação como uma coisa assim, fatalista. Já era, né? É isso mesmo e acabou. Não. É a conformidade com a vontade de Deus. Né? Se um dia você disse para Jesus que você queria fazer a vontade dele, você precisa se conformar a essa vontade. Você não pode, nós não podemos querer que a nossa vontade prevaleça. E não é um conformar no sentido que nem ele falou, né? De resignação, de fazer o quê, né? Então, conforme, de pensar na forma, né? É a forma de Deus, é o jeito de Deus, e tentar entrar nessa forma, que é o mais difícil. Né? Então, momento professora de português, né? Que eu gosto dos significados das palavras, assim. E aí, a gente tem que entrar conforme, né? Conforme, na forma. Né? Às vezes é uma forma aquela de alumínio, né, que é dura. Às vezes é aquela de silicone. Aquela de silicone é mais, né? Dá para dar uma, né? Agora, tem vezes que não. Tem vezes que é naquele jeitão lá de forma de alumínio. Ou o bolo sai bom ou ele sai todo quebrado, não é? Sandrinha aqui, né? Na cozinha, então lá. Pudim, vai desenformar o pudim. Aí eu pensou, a gente morre,
né? Passou a vida inteira aí, chegar lá, Jesus vai desinformar a gente, sai com o pudim quebrado. Ah, mas eu falei tanto com você na oração, pra quê? Pra sair tudo quebrado desse jeito? Ah, misericórdia, vai falar, né? Não, meu, não, dá não. Né? Então, de pedir a Deus, de conformar-se, mas o conformar-se, Senhor, me ajuda a entrar aí, né? Como é que eu faço para eu me moldar? É para ser redondinho? Né? Então, é para rezar mais? É para te adorar mais? É para rezar mais o Santo Rosário? É para cuidar do marido quebrado? Como é que eu vou entrar nessa forma? É para perdoar? É para perdoar? É para amar? Né? Como é que vai ser? Né? Vai ser através da enfermidade? Vai ser através, não sei, tantas formas Deus encontra para fazer a gente, né, os cabeça dura, perceber que Ele está ali o tempo inteiro e está mostrando para a gente, e às vezes a gente está na forma errada, né? A de silicone é mais fácil, né?